Boa noite, mais uma vez, meus irmãos queridos. Vamos nos encontrar nesta sala virtual e voltamos a falar sobre mediunidade, como foi já o vídeo passado. Vou continuar falando um pouquinho sobre os efeitos físicos, porque às vezes ficam dúvidas acerca desse fenômeno. Esse fenômeno, na verdade, é uma demanda da espiritualidade, né? A espiritualidade vai se utilizar dos fluidos magnéticos provindo de um ou mais médiuns, como sem consentimento, então é aleatório. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos, Kardec ele vai denominar os fenômenos anímicos de fenômenos da emancipação da alma. Segundo a orientação do Livro dos Espíritos, ele diz que é porque nessa condição o espírito se revela mais livre ou independente do jugo do corpo físico. Nós temos assim na literatura do Livro dos Espíritos, na questão 400 ao 402, que a liberdade que desfrutamos durante o sono pode ser muito agradável, porque nesse estado de liberdade parcial, entramos em contatos com pessoas que amamos, que já partiram, que já estão na outra dimensão, ou então procuramos também aqueles nossos queridos ou os nossos afins encarnados, e ainda podemos chegar perto daqueles que são os nossos superiores, que nos orientam, que nos direcionam e que nos dão também o aprendizado que precisamos em vários setores da nossa vida enquanto encarnados. Porém, nós também podemos encontrar antigos desafetos, cúmplices de ações nefastas do passado. Aí não fica muito agradável, porque quando nós voltamos com uma sensação de medo, de cansaço, e aí a gente acha que teve um pesadelo, que alguém queria nos pegar, ou a gente não conseguia se mover. Tudo isso dentro dessa situação, ainda dentro dos fenômenos físicos. Durante o sono, enquanto o corpo repousa, porque não é o espírito que precisa descansar. O corpo precisa se refazer, renovar as suas células. O cérebro precisa descongestionar de toda a tensão que, enquanto nós aqui envergando esse corpo pesado, nós colocamos todo esse peso no nosso emocional e o nosso corpo reage. Por isso que o descanso é tão necessário. E quando nós estamos livres através do sono, nós vemos tudo com maior nitidez, nós percebemos tudo muito com mais profundidade do que quando estamos no nosso estado de vigília, que é o estado de alerta. Porque quando nós estamos nesse estado, durante o sono, adquirimos maior potencialidade. Por isso, muitas vezes dizemos que nós tivemos um sonho muito diferente daquilo que nós vivenciamos, daquilo que vivemos. E nós tomamos, então, isso como uma coisa da nossa cabeça, algo inverossímil. Mas nós nos enganamos. Porque são as recordações de lugares ou de algo que nós vimos. E que, na verdade, fazem parte dessa nossa liberdade, dessa exploração que fazemos enquanto estamos livres, parcialmente livres, é bom que nós entendamos isso. E ao acordar pelo peso da matéria, por vezes ficamos confusos e muitas vezes temos apenas lapsos, algo fugidio daquilo que nós experienciamos enquanto desprendidos do corpo físico. No Livro dos Espíritos está enunciado que podemos tanto ir para o passado quanto para o futuro, ou permanecer no presente. Esses fenômenos são anímicos
vamos entender o que é a palavra anímico. Eu vou falar isso já na frente, logo mais, né? O espírito encarnado, ele desprende-se momentaneamente do seu corpo físico, entra em comunicação com outros espíritos e esse desprendimento ele pode ser duradouro ou mais breve. E quando estamos desprendidos ou desdobrados, temos consciência, sim, das ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E podemos participar ativamente daquilo que está acontecendo no plano ou na dimensão espiritual. Efeitos físicos, eles são categorizados em duas formas. Então, os anímicos. Os anímicos, então, são aqueles que dependem apenas da capacidade do próprio médium. São naturais do psiquismo humano, que foi classificado pelo espiritismo, então, de anímico, que provém da ânima, ou da alma, que vem do grego. Ânima vem do grego e significa alma. Então, isso acontece quando o medianeiro retoma conhecimentos de outras experiências, onde ele amealhou sabedoria ou ampliou, teve conhecimentos em ciências e traz essa bagagem. E essa bagagem ele utiliza para o bem coletivo de todos, né? O bem coletivo. E este sempre será assistido pelos espíritos superiores. Então, aí é a emancipação. A outra maneira é a emancipação do espírito, ou seja, a liberdade, né? Emancipação significa liberdade. E a outra maneira seria a emancipação do espírito, ou seja, a liberdade. O intercâmbio entre um plano e outro da vida pode, então, ser regularmente estabelecido por este meio de duas vias, a mediúnica, então, e a anímica. Pela via mediúnica, o espírito que está encarnado, ele vai ter a sensibilidade dessa faculdade, que é ou através da intuição, ou através das informações que ele vai receber, que ele vai transmitir a mensagem de alguém ou de uma inteligência que já está numa outra dimensão. Pela outra via, que é a anímica, a comunicação, então, ela vai se dar pelo próprio encarnado, que ele vai estar livre e aí ele vai ver aquilo que ele já vivenciou. Essas duas vias de comunicações, elas usualmente se sobrepõem e de forma que não é fácil discernir quando é um fenômeno ou mediúnico ou anímico. A prática mediúnica, quando nós exercemos a mediunidade, então é mediunismo. A anímica, então, é animismo. Eu gostaria de abrir um pouquinho mais o leque sobre a condição do animismo. Muitas pessoas, elas criaram um paradigma que o animismo é ruim. Eu gostaria de explicar que o animismo nem sempre é ruim. O animismo, ele traz aquilo, por exemplo, se eu já fui um grande médico no passado, eu posso, através do processo anímico, trazer conhecimentos para esse momento. Mas isso é um conhecimento que eu adquiri. Então, esse é o processo anímico. Agora, quando o médium ele não tem a consciência da responsabilidade sobre aquilo que ele vai ser receptor, ele pode fraudar, ele pode usar termos ou
colocar palavras numa situação que ele acha. E aí não é animismo. Aí nós vamos dizer que pode ser um fingimento, e se for um caso mais ampliado, né, uma causa mais prejudicial, vai ser diagnosticado então como fraude, como... Agora me fugiu a palavra. Esse processo ele vai estar alinhado entre animismo e, digamos, o mediunismo, eles vão estar sempre alinhados. Porque nós vamos ver que Allan Kardec ele vai dizer no Livro dos Médiuns que sempre vai ter uma influência do agente receptador, que é o médium. Alguma coisa vai ficar ali, ele vai imprimir alguma coisa do seu conhecimento ou então próprio do seu caráter. Nós vamos ver que a psicofonia vai acontecer isso, a psicografia, a vidência, a audiência, enfim, a cura todos. E aí nós vamos entendendo então que animismo não digamos assim, condenável. Só que é muito difícil a gente saber quando é animismo ou quando é mediunismo. Esses efeitos inteligentes, que são essas modalidades da mediunidade, que é a psicofonia, a psicografia e etc., são de efeitos inteligentes. E nós vamos perceber que o médium, na verdade, ele vai ser um intérprete daquela inteligência que já não faz parte desse mundo físico dimensional que nós vivemos, que é o tridimensional, e vai se expressar. Então, ele vai exprimir as suas ideias. E isso é de uma forma natural. Evidentemente que nós sabemos que existem aqueles que conseguem um grau mais fidedigno, tem médios que se isentam, mas por quê? Porque tem a coisa da consciência, né? A consciência é muito importante. Erasto e Timóteo, que eles escreveram mensagens que constam no Livro dos Médiuns, ele diz assim, que... deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, é isso que realmente foi isso que eu falei, né? Consta então no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai acrescentar que a priori não há médium totalmente inconsciente ou passivo, aquele que não interfere, como eu falei. E por quê? Nós temos o nosso pensamento contínuo e nós sabemos dominar e dividir aquilo que é nosso e aquilo que é interferência de uma outra inteligência. Então, nosso concurso como intermediário é ser sempre, cada vez mais que nós pudermos, sermos captadores dessas ideias e transmiti-la com fidelidade. Existem outras modalidades também que é anímico, como a letargia, a catalepsia e o próprio sonambulismo, a dupla vista. Então, está tudo dentro do anímico, do processo da mediunidade. Eu não vou dizer, é uma mediunidade porque é o espírito que vai numa outra estação, numa outra experiência terrestre, né, na matéria, e aí ele extrai aquilo de melhor ou aquilo que ele vai poder ajudar os seus semelhantes. Porém, nós temos que tomar muito cuidado porque há casos de manifestações anímicas associadas à obsessão. E não é raro isso acontecer. Isso é muito comum. E às vezes passa até despercebido pelo grupo mediúnico.
nós temos que ficar atentos a esse esclarecimento, por exemplo, que nos traz André Luiz, no exemplo que ele traz, que existem aspectos que surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder se apoderam, né, das vítimas inabilitadas, e aí eles, digamos assim, se imiscuem dentro de um grupo mediúnico, por exemplo, né? E muitas vezes não precisa nem ser mediúnico. A pessoa está andando na rua, ela tem algum comportamento estranho, mas isso é num processo já de uma mediunidade que está, digamos assim, comprometida, e aí o médium fica presa fácil de obsessores. E a gente não sabe por quanto tempo pode durar essa situação. Logicamente que o tratamento, a orientação, dentro do aprendizado, dentro do conhecimento, né, pelo menos dentro da doutrina espírita, que nós entendemos, isso vai ser atenuado de uma forma fantástica. Existem, infelizmente, pessoas que elas vivem num processo anímico ou auto-obsessivo, trazem do passado aquilo que elas foram, atos que elas realizaram, e elas percebem ou sentem que aquilo é um perseguidor, que é um obsessor, e sempre nesses casos, o obsessor nunca se afasta. A pessoa tem sempre o mesmo comportamento repetitivo, acreditando que está sendo perseguido por um espírito odioso que quer acabar com ela, mas na verdade é a reminiscência daquilo que foi feito e realizado pela própria pessoa. Eu, pessoalmente, conheço alguns casos assim. Mas a regeneração, nesse caso, como eu falei, é através da transformação moral. Sem a transformação moral, ela vai continuar achando que é perseguida por espíritos que querem o aniquilamento. Normalmente, elas reclamam que a vida não vai para frente, que não encontram, que não são felizes no amor, que nenhum relacionamento dá certo, mas aquilo, digamos que é vou usar uma palavra que não deve ser usada, que elas incorporam aquilo que elas já fizeram em outro momento, enquanto encarnadas, ou então até na dimensão espiritual, e elas ficam daí nesse processo, digamos assim, psicoemocional, elas mergulham, e aí elas personificam entidades, quando na verdade é aquilo que o inconsciente ou subconsciência vai trazer, né, como uma recordação. E aí, normalmente, essas pessoas, elas ficam um pouquinho ou muito fascinadas e dependem daquele teatro ou daquela situação que elas sempre procuram repetir de uma forma constante. É falta de transformação moral, é falta de autoconhecimento e, principalmente, de conscientização ou entendimento do que é a mediunidade. Vemos, assim, a necessidade sempre presente da aquisição do conhecimento que o Espiritismo nos dá e o desenvolvimento do nosso espírito, do nosso ser na fraternidade, pensando sempre em Jesus. E aí nós começamos a analisar o assunto com maturidade e nós mesmos vamos nos desfazendo desses laços que nos prendem, muitas vezes em processos amargos que nós deixamos lá no passado e que não conseguimos nos desvencilhar.
É importante ressaltar que para os espíritos atuarem sobre a matéria para proporcionar esses fenômenos, eles necessitam de fluidos magnéticos que somente nós encarnados somos portadores e eles são descritos na codificação como, no livro dos médios, como fluidos magnéticos animalizados, porque ainda é do reino, mesmo, embora no reino nominal, ele colocou o reino animalizado, ou fluidos magnéticos animalizados. Ou seja, apenas nós, desencarnados, poderemos doar esse fluido. Então, a necessidade também desse nosso entendimento que nós precisamos, sim, sermos instrumentos dos espíritos para qualquer um desses efeitos mediúnicos. Vou falar um pouquinho sobre a bicorporeidade, que é um nome meio difícil de falar. A bicorporeidade é uma projeção do próprio espírito, do médium, em outro local. Quando eu falo espírito do médium, dá a impressão que são dois corpos. Na verdade, o corpo é um instrumento. Quem sou eu? Eu sou o espírito. Então, nesse caso aqui, quando existe esse fenômeno da bicorporeidade, o médium ele deixa o seu corpo físico e ele vai se materializar em outro lugar. Isso é uma forma também de animismo. Olha só que importante. E é por isso que nesse caso, a mediunidade, ela é digamos assim, ela tem a ver mais com o aspecto moral do medianeiro. Nós temos aqui no Brasil alguns médiuns que tiveram essa capacidade em sua expressão máxima. Mais uma vez, vou lembrar do nosso querido Eurípides Barçanufo, que ele conseguia fazer isso quase sempre, quando havia necessidade. Há um caso dele que ele estava dando aula e ele percebeu que ele tinha que ir até um determinado lugar. Ele pacientemente avisa os alunos para fazerem os deveres, que ele ia ficar quietinho ali, né? Ele ia ficar como em silêncio e depois ele voltaria. Ele voltaria não, depois que ele voltasse do silêncio, a aula continuaria normal e ele ia ver os exercícios que os alunos teriam de ter sido feitos por eles. Na verdade, ele se desprende do corpo, ele vai até um lugar onde existia uma mulher que estava em trabalho de parto e o homem, o marido, estava desesperado porque a mulher estava sofrendo muito. Então Eurípides vai e ajuda essa mulher nesse momento difícil e retoma. Depois que termina lá, que ajuda a mulher, ele retoma tranquilo ali, né, a sua aula com seus alunos. Outro caso também que aconteceu foi com o Chico Xavier. Ele estava em atendimento lá no centro espírita, onde ele estava trabalhando, né, lá em Minas Gerais, talvez fosse em Uberaba, e nessa ocasião ocorreu um tumulto muito grande, e onde foi constatado que tinha uma pessoa armada. E o Chico, então, que estava lá em atendimento, no centro, ele vai até um policial e avisa esse policial que ali havia um perigo muito grande. E aí a polícia foi acionada e chegou no local e como vocês ficaram sabendo? Um senhor assim, né? Entenderam que era o Chico. E em nenhum momento o Chico deixou o recinto do centro espírita onde ele estava. Então, isso significa essa facilidade da bicorporeidade. É bem, digamos assim, precisa ter
uma certa aptidão moral para isso. Porque nós vamos ver que Allan Kardec ele vai tratar desse assunto com um próprio... esqueci o nome dele, mas já eu lembro, que ele fazia ele fazia com facilidade a bicorporidade. Mas hoje é muito difícil. Na atualidade, nós temos quase relato zero que isso aconteça. Então, mas foi através desses fenômenos que os estudiosos e pesquisadores e cientistas se interessaram e iniciaram os estudos sérios que acabaram, né, por culminar, por exemplo, como eu falei, em várias pesquisas, como William Crookes, porque também através desses fenômenos que a codificação pôde vir a lume, pôde vir à luz, através dessas pesquisas que foram primeiramente feitas por Allan Kardec. Mas essas mediunidades hoje, elas estão assim, meio... É delicado porque hoje os recursos tecnológicos podem facilitar, né, ou forjar alguns efeitos e dar margem a interpretações equivocadas relacionadas à comunicação com o mundo espiritual. A mediunidade de efeitos físicos, então, tem se tornado cada vez mais rara, dando cada vez mais espaço à mediunidade de efeitos inteligentes. Vou falar um pouquinho sobre o santo que eu tinha esquecido, Santo Afonso Maria de Liguori. Vou dar 2 exemplos. Esse Santo Afonso Maria de Liguori, ele foi canonizado antes do tempo prescrito, porque para um santo ser canonizado tem um tempo de anos, mas ele foi canonizado antes, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes. Na visão, como ele era um padre, na visão dentro da religiosidade católica, aquilo era um milagre. Era um milagre e ele foi canonizado. E teve outro também, santo, que se chamava Santo Antônio de Pádua, esse é mais conhecido. Ele estava pregando na Itália. E o pai dele estava em Lisboa quando ele foi condenado ao suplício, acusado injustamente de haver cometido um assassinato. E então Santo Antônio de Pádua, no momento da execução, ele aparece lá em Lisboa, ele estava na Itália, ele aparece lá em Lisboa e demonstra a inocência do pai. Então, comprovou-se naquele instante que ele estava na Itália e, ao mesmo tempo, estava em Lisboa, onde ele foi em socorro do pai. Essa mediunidade vai dar muito... Hoje, como eu falei, é muito difícil, mas naquele tempo seria assim uma prova concreta de que nós temos essa capacidade. E Kardec, então, ele vai, num determinado momento, ele vai fazer a evocação do primeiro caso, que ele vai fazer uma pergunta, o Santo Afonso. Então ele pergunta, assim, né, essas são as palavras que estão registradas no livro. Poderias explicar-nos esse fenômeno? Esse fenômeno de ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Aí ele já tinha desencarnado e ele fala perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, é quando conseguiu elevar o seu espírito a um patamar, né, alto, perto de Deus. Então ele pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo.
Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem um sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a qualquer lugar. Seu espírito, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito. Isso é muito importante. Quando ele fez isso, quando ele fez a bicorporidade, ele estava encarnado. Então, ele está explicando isso, que quando a pessoa, ela vai fazer essa bicorporidade, vai dar esse fenômeno, então ela deixa uma parte do seu perispírito ligado aonde? Ao corpo físico, que é o cordão que todo mundo fala, e que nós temos, e que nos liga ao perispírito. E ele deixa então a matéria num estado próximo ao da morte, numa letargia, e apenas com aquele laço que ficou ligado ali para manter o organismo físico. E o corpo então aparece em outro lugar, e aparece de uma forma tangível, de uma forma palpável. Segundo o Espírito, ainda pergunta, é isso que vocês querem saber? Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Essa seria uma pergunta, que Allan Kardec fez. Achando-se desprendido da matéria, conforme ao grau da sua elevação, ele pode sim se tornar tangível a matéria em outro lugar. Mas será indispensável que ele caia nesse processo, digamos, de sono do corpo, para que ele possa aparecer em outras esferas. Aí o Santo Afonso ainda diz, que o espírito, ele pode, na verdade, se irradiar para vários lugares. Então, é assim que nós vemos, por exemplo, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, ou o próprio Bezerra de Menezes, muitas vezes ele é sentido e presenciado, e médiuns falam, eu estou vendo o Dr. Bezerra de Menezes, mas ele também aparece em outro centro, A, P ou C. E por quê? Por conta da irradiação. Isso nós podemos fazer. Então, isso é a capacidade anímica que nós podemos, mas nós temos que conquistar, lógico, a nossa elevação moral, a nossa transformação. Acredito que nós temos muito mais ainda a falar sobre esse tema, porque ele é bem fascinante. É bem fascinante, porque é aquilo que nós somos capazes de realizar. É a nossa essência, as nossas potencialidades. Como eu sempre digo, nós temos todas as potencialidades que admiramos nos grandes santos. E olha, eu vou falar, Jesus ainda, ele repete isso, uma parte lá da sua passagem, que ele diz, está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Nós temos essa capacidade. Agora, vai depender sim da nossa vontade, da nossa transformação moral. Isso vai se ampliando cada vez mais. E tudo isso não é dom, isso é capacidade, isso é potencialidade nossa. Não é privilégio, não é dom. Nós temos isso em profusão, porque afinal de contas nós somos filhos do nosso Criador. E na semana que vem nós prosseguiremos com esse assunto ainda, falando sobre mediunidade, e assim nós vamos recordando juntos esse aprendizado que nós já fizemos, todos nós com certeza já frequentamos a escola de médiuns, e vamos recordar juntos, tá ok? Agradeço a vocês, um beijo a todos, e uma semana de paz e luz, e até a próxima quarta.